Olá pessoal, continuando essa sequência de vídeos extras, vamos falar hoje aqui sobre alguns limites, né, limites fundamentais. O primeiro limite fundamental é esse que vocês estão vendo aí na tela, que envolve o seno, né, uma identidade que a gente chama de limite trigonométrico fundamental, certo? Então, vou escrever aqui do lado, a gente tem o limite trigonométrico fundamental. Bem, obviamente, se o nome já sugere trigonométrico porque envolve a função trigonométrica que a gente viu no vídeo passado, certo? Então, veja, limite do seno de x sobre x quando x tende a zero, igual a 1. Perceba que quando você tem seno de x sobre x, se o x for zero, a gente tem uma indeterminação, né? Que a gente já sabe que seno de zero, pelo vídeo passado, a gente viu que isso é zero. Então, teria zero aqui. Só que está sobre zero, né, no denominador. Então, se substituísse aqui, esse limite ficaria sendo de zero sobre zero e é uma indeterminação, certo? Existem várias formas, como a gente provar que esse limite dá 1, certo? Ele vai fazer aqui uma demonstração que eu vou comentar, né? Não vou fazer todos os detalhes, mas eu vou comentar. Porque para efeito de uso de vocês, né, no curso de física, o importante é entender o limite e como utilizar ele, né, em vários exemplos, várias situações que você vai precisar aplicar esse limite, ou seja, você manusear essa expressão. A demonstração em si não chega a ser tão importante para vocês, porque como não é um curso de matemática, então a demonstração não precisa ser feita com esse rigor, né? Então a gente vai só comentar mais ou menos. Tanto é que aqui ele faz esse limite, né? Antes de provar o limite, ele ele vê aqui ele estuda aqui a questão de que isso aí é uma função par, que foi uma coisa que a gente viu na aula passada. Só lembrando que seria uma função par, né? A gente viu na aula passada que o seno é uma função ímpar. A gente tem aqui uma função ímpar, uma função do tipo g de menos x igual a menos g aplicado em x, certo? Quando você tem que a função g de menos x é g de x, ou seja, isso aqui é ímpar, ou seja, o sinal pode, como se ele saísse aqui, e aqui é uma função par, ou seja, g de menos x é g de x, ou seja, nos simétricos o valor é igual. E essa função aqui, que eu vou circular, ou seja, seno de x sobre x, ele destaca que é uma função par justamente por isso. Se nós fizermos f de menos x, ficará seno de menos x sobre menos x, vamos dizer assim. Só que o seno de menos x é ímpar. Significa que sai aqui menos seno de x. E embaixo fica menos x. Aí você faz o jogo de sinais, né? Você tem uma divisão de uma coisa negativa com uma coisa negativa, ou seja, aquele menos e menos aqui. Então o resultado fica só positivo. Então fica seno de x sobre x. Ou seja, aqui era f de menos x, ficou igual à própria f de x. Então isso é uma função par. Aí aqui ele aplica tanto no simétrico, nos simétricos, né? O 1 menos 1. Ou seja, se você aplicar essa função no 1, dá 0,8414. No menos 1, dá a mesma coisa. No 0,5 e no menos 0,5, mesma coisa. E assim sucessivamente. Ele coloca uma quantidade de valores e nos simétricos, tanto positivo quanto negativo, você vê que dá o mesmo número. Aqui ele foi escolhendo valores convenientes. Como assim convenientes? Esse limite a gente está estudando ele quando x tende a zero. Então foi o que ele fez. Ele pegou números que foram decrescendo. Ele pegou o 1, depois pegou o 0,5 e foi diminuindo 0,2, 0,1, 0,01, 0,001. Então ele foi diminuindo para ficar cada vez mais próximo de zero. Perceba que a imagem, ou seja, o resultado vai ficando cada vez próximo de quem? De 1, que é justamente o valor do limite, ou seja, aquela aproximação.
quanto mais próximo de zero, ou seja, quando você fizer o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, lembrando, x tende a zero, ele não é zero. Ele está se aproximando bem perto de zero. Então, quanto menor o número, ou seja, quanto mais próximo de zero o número tiver, mais próximo de um aqui você vai ter o resultado. De forma que no limite, ou seja, quando você aplica o limite, ele vai ser igual a 1. Aí ele faz aqui uma prova, né? Uma prova mais geométrica. Eu vou só comentar a prova porque a gente não está muito interessado na demonstração. Ele faz aqui um círculo, certo? De tal forma que ele desenha esses dois triângulos, esse OTS, que é o maior aqui, e embaixo ele faz outro com OPQ, e aqui ele chamou um ângulo θ, certo? Aí aqui ele vai fazer as seguintes observações. Você tem aqui dois triângulos, né? O triângulo QOP, que é esse primeiro, certo? Esse primeiro aqui, QOP, e o STO, o SOT, que é o maior. Aí ele chamou as áreas de A1 e A2, a área desse aqui A1 e esse de A2, certo? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai usar a área do setor circular. O que é o setor circular? Você vai olhar nesse círculo, essa coisa aqui que passa aqui com essa parte rosa, tipo uma fatia de uma pizza, é um setor circular. Ou seja, ela engloba os dois lados aqui desses triângulos, certo? Tanto do triângulo menor quanto do maior, passa por cima, certo? Então, nesse caso aí, a gente tem uma comparação das áreas, ou seja, a área do pequeno aqui, ó, essa A1, é menor do que a área do setor, que é essa que vem até o rosa, que consequentemente também é menor do que a área do maior, certo? E esse ângulo θ, por um lado também, ele faz uma comparação. Ele é um ângulo que está entre zero e π sobre 2, de fato, porque o π sobre 2 seria 90, aqui, ó, seria isso. E o ângulo θ, ele é menor, então ele varia entre π sobre 2 e zero. Pronto, então ele colocou as áreas em termos de seno e cosseno, certo? Ora, como assim em termos de seno e cosseno? Você pode determinar, porque você vai calcular o seno de θ aqui na área 1. Por exemplo, vou fazer aqui só o desenho do primeiro. O primeiro triângulo aqui, ele tem lados Q, aliás, os vértices QO e P. O θ aqui, se você considerar o seno de θ, ele vai ser esse pedaço aqui, esse cateto aqui, sobre essa hipotenusa, certo? Só que a área do triângulo, você vai usar, aliás, não vamos nem precisar disso aqui agora. Você vai usar a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. A base aqui vai dar justamente o seno do ângulo, vamos dizer assim, certo? O seno do ângulo aqui, que é esse pedaço de baixo. O cosseno, que é o θ que vai dar aqui no, assim, o seno e o cosseno eles vão estar nesses eixos x e y, né, o seno do ângulo θ. Quando você fizer a conta, então o que, que você vai ter? Seno vezes cosseno sobre 2. Essa é a área do primeiro, certo? É, a área do segundo, você vai usar também as mesmas contas, as mesmas expressões no seguinte sentido, assim, de base vezes altura, os mesmos conceitos. O que muda são os valores, porque o triângulo não é mais o mesmo, então o tamanho não, respectivamente, também não é mais o mesmo. E a expressão do setor circular, da área do setor circular, tá aqui, certo? Então, o que ele vai fazer, eu não vou entrar em detalhes, é só fazer uma comparação aqui, umas desigualdades. Ele vai pegar essa desigualdade que a gente mencionou acima, que é o A1, a área do A1 é menor do que do A, que é menor do que o A2, vai colocar em termos dos senos e cossenos aí desses ângulo θ. Então, por um lado, ele vai ter essa desigualdade aqui, ou essa. O que ele vai fazer é analisar o limite, o limite de cosseno quando o θ tenta a zero pela direita.
Ora, o cosseno de θ, as funções trigonométricas são funções contínuas. Então, o limite de x quando x tende a zero aqui é o cosseno de zero, certo? Vamos dizer assim, cosseno de zero é 1. Então, ele vai aplicar esse limite, vai ver que vai, ele vai fazer, ele vai imprensar, vamos dizer assim. Ele vai colocar uma função seno de θ sobre θ, de tal forma que ele consegue aplicar o limite à direita de seno de θ sobre θ quando θ tende a zero pela direita sendo 1, e o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende a zero pela esquerda também sendo igual a 1. Então, a gente já viu que os limites laterais, quando tende a 1 pela esquerda e direita, a função vai tender a 1. O gráfico, né, dessa função é esse aí que ele colocou. F de x sobre x é isso. Para x diferente de zero, ou seja, essa função aqui ela não é definida para x, para x diferente de zero. E no zero, você pode definir como sendo 1. É aquela questão, você pode definir a função por uma sentença. F de x, ela é seno de x sobre x, se x for diferente de zero. Ah, mas eu quero definir ela no zero. Então, no zero você põe 1. De tal modo que ela ganha esse gráfico. Então, no 1 você tem esse ponto aqui. E no resto tem essa simetria. Viu que a função é par. Então, o gráfico do lado direito e o gráfico do lado esquerdo, eles são simétricos. Certo? Então, assim, fica aí limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Então, esse é o primeiro limite fundamental, que é o limite trigonométrico fundamental, certo? Outros limites que são chamados de que são fundamentais, a gente tem o segundo limite fundamental, que é esse aqui. Esse limite aqui, ele é um limite que envolve já a função exponencial. No caso aqui, esse limite aqui, ele pode ser reformulado de outra forma que a gente vai já ver. Ele tem 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x vai para o infinito. Então veja aqui que ele está olhando o caso tanto para mais ou menos infinito. Essa função aqui é um limite que a gente vai determinar. A gente vai ver que esse limite aqui, quando a gente fizer o x ir para mais ou menos infinito, ele vai se aproximar desse valor aqui, ó, 2,71842271815, ou seja, ele é 2,71 e alguns termos aqui que vão ficando muito cada vez mais próximo da constante E, aquela constante de Euler, certo? Aquela constante de Euler. Então, o que é que acontece? Essa função, ela vai ter então esse limite, quando você faz x ir para mais ou menos infinito. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Quando x vai para mais infinito ou menos infinito, isso é o E, constante, ou seja, é o número de Euler, que é esse aqui. Está escrito aqui, é 2,71828, é o número de Euler, certo? É, como eu já frisei, né, para nós aqui não estamos focados na demonstração, apenas no uso, né? Vou passar para esse terceiro aqui para poder a gente mostrar alguns exemplos, certo? Então veja só, aqui nesse caso a gente tem A maior que zero, A diferente de 1, e vamos aplicar o limite de A elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Esse limite aqui é o ln de A. Perceba uma coisa, se eu tomar em particular, esse é uma constante, só precisa ser positivo e diferente de 1. Se o A eu pegar em particular como sendo E, então esse limite fica limite de E elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, ficaria ln de E. A ln de E já sabe que é 1, certo? Porque, como vocês viram na aula de logaritmo, ln de E, ele é o logaritmo da base E. Se você está aplicando no E, então aqui dá 1. E elevado a 1 é igual a 1. Então, esse é o nosso terceiro limite fundamental. Esse limite que eu fiz ali como segundo, ele vai ter uma outra equivalente, vamos dizer assim. A gente poderia
Embora isso vai aparecer nos exercícios, mas deixa eu só comentar aqui um pouco. Se nós pegarmos um sobre x e chamar isso aqui de um y, o que vai acontecer? Duas coisas. A função ficaria 1 mais essa função aqui de dentro. Ficaria 1 mais y e não elevado mais a x, porque x aqui seria agora o inverso de y. 1 sobre y. E o limite também muda. No caso aqui, eu vou fazer x para o infinito. Se você olhar para 1 sobre x e fizer x para o infinito, quanto mais esse número for grande, for maior, ou positivo ou negativo, o y tende a zero, certo? Então, nesse caso aqui, esse limite ele ficaria como sendo limite quando o y tende a zero. Então, limite de 1 mais y sobre elevado a 1 sobre y com y tende a zero é a mesma coisa desse, só que está disfarçado, vamos dizer assim. Nós apenas mudamos as variáveis. Isso aqui vai dar um exponencial também do mesmo jeito. Então, o limite vai aparecer isso bastante nos exercícios. Talvez isso aqui tenha até na apostila como exercício para vocês. Certo? Eu comentei agora, né? Que foi o limite do a elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero, certo? Isso aqui é o ln de A. No caso particular de ACE, então dá 1, certo? Esses limites eles vão aparecer de forma natural em alguns exemplos, né? Ó, vamos ver aqui. Ó, calcular o limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero. Esses limites eles não vão aparecer assim de cara. Você vai ter que manobrar e perceber que ele aparece naturalmente. Vamos lá. Esse aqui já está resolvido aqui, mas eu vou só comentar aqui as partes. O que é que você vai fazer? Primeiro você vai enxergar essa tangente de outro modo. Como? Você vai deixar o limite 1 sobre x, que é esse x aqui, né, que está no denominador, quando x tende a zero, vezes a tangente. Só que a tangente de x, a gente sabe que é o seno de x sobre o cosseno de x. Quando você escreve assim, ó, você já percebe que tem um numerador aqui seno e um denominador aqui cosseno. Então eu já posso escrever isso de outro jeito. É o limite de seno de x, eu vou juntar aqui, sobre x, e 1 sobre o cosseno de x, quando x tende a zero. Ora, então aqui eu tenho essa função, 1 sobre cosseno, e aqui tem o seno de x sobre x. Tenho duas funções, certo? Essas funções aqui eu posso aplicar o limite. Lembra lá do limite do produto, né? Então fica o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, vezes o limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende a zero. Esse aqui a gente já viu que é o limite fundamental, trigonométrico fundamental é 1. E esse aqui a gente pode substituir, porque o cosseno de zero é 1. Então fica vezes 1 sobre cosseno de zero, que dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, limite igual a 1. Então, ele apareceu aí. Outro caso típico que aparece é esse aqui, ó. Ah, você tem seno de 2x sobre seno de 3x. Aí você diz, como é que eu faço para aparecer aí um seno sobre cosseno? Aliás, seno de x sobre x. Aí veja só. Aqui ele vai usar, obviamente, alguns pequenos truques, porque é assim, uma observação que eu vou fazer. Quando você tem limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, ou seja, aqui e aqui tem que ser a mesma coisa. Então, suponha que eu trocasse o limite de seno de x por seno de 2x sobre 2x com 2x tendendo a zero. Então, não importa, ó, é a mesma variável. Aqui é 2x, 2x, 2x. É como se esse 2x fosse um y. Está indo para o mesmo lugar, porque se x tende a zero, o y também tende a zero. Então você pode fazer essa troca, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, ele deu o limite de um seno de 2x sobre seno de 3x. Aí é onde entra esses truques, vamos dizer assim, que a gente vai ter que utilizar para poder conseguir resolver exercícios desse tipo, né? Porque aqui não aparece explicitamente o limite para você fazer. Então, o que ele vai fazer? Ó? Limite de 2x sobre, aliás,
limite do seno de 2x sobre seno de 3x, quando x tende a zero. Ele colocou esse 2 sobre 3. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou saber? Por que que eu vou colocar esse 2 sobre 3? Veja bem, é porque ele vai fazer aparecer o seno de 2x sobre 2x. Então, veja, eu vou colocar aqui limite seno de 2x sobre 2x vezes o limite de 3x em cima sobre seno de 3x embaixo. X tendendo a zero. Aí você vai dizer, mas eu vou saber disso. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar esses números sem o limite. Ó. 2 terços seno de 2x sobre 2x vezes 3x seno de 3x. Se a gente olhar assim, a gente consegue identificar aqui algumas coisas. Ó. Esse 2 aqui cancelaria com esse 2. Esse 3 com esse 3 e esse x com esse x. Então, voltaria à estaca inicial, ou seja, o ponto inicial, seno estaca zero. 2x sobre seno de 3x. É aquela coisa, ele manipulou como se tivesse um 1 aí, para poder aparecer o que ele queria. De tal forma que apareceu aqui, ó, o limite trigonométrico fundamental. Certo? Apareceu. Aí aqui você vai dizer, não, mas aqui não está invertido, não era para ser seno de 3x sobre 3x. Muito bem, é porque ele pode fazer uma pequena conta aqui, por exemplo. Eu vou repetir aqui. Esse aqui a gente já sabe que vai dar os 2 terços, então você tem aqui esse 2 terços. Esse limite aqui eu já posso dizer que é 1 vezes o limite. Aí aqui eu vou enxergar como sendo o inverso. 1 sobre seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero. Porque é o inverso, né? Se você colocar 1 sobre seno, aqui é 1 dividindo, né? Sobre seno de 3x sobre 3x, você repete a primeira, que é o 1, a fração, vezes inverte o segundo, que é 3x sobre seno de 3x. Então eu inverti apenas isso. E o limite passa a ser o de baixo. Então fica 2 terços vezes 1 sobre 1 sobre o limite de seno de 3x sobre x quando x tende a zero. Então, isso aqui dá 1. O limite trigonométrico fundamental é esse 3x. Certo? Então isso aqui dá 1. Então fica 2 terços. Você pode até alegar, não, mas aqui está seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero. Mas não importa, porque se aqui tiver um 3x, o x dá no mesmo, vai para zero. Então, vai dar, o limite vai para zero. Então, esse limite dá 1. Então, ficaria 2 terços vezes 1 vezes 1. Então, é 2 terços o limite. Tá certo? Então, é isso. Aqui tem outros exemplos. A gente pode fazer mais. Eu vou continuar ainda fazendo aula ainda de limites, mais exemplos, resolver alguns exemplos. E a gente vai ver exercício onde vai aparecer naturalmente essas expressões e nós vamos poder calcular. Pois é isso, a gente continua no próximo vídeo.